Olá, meus amigos. Continuando nosso estudo, nós vamos, então, recordar aqui que nós estamos estudando Mateus, capítulo 12, versículo 5. Então, nós decidimos agora fazer uma pequena revisão antes de passar o restinho do vídeo que nós estamos assistindo sobre esse estudo, para que nós possamos nos lembrar, quem assistiu, né? Do que foi que aconteceu, como Jesus, dentro do capítulo 12, nós vamos ver versículo por versículo para entender como Jesus chegou nessa parte que nós estamos estudando, que é o versículo 5. Então, nós vamos ver aqui, no primeiro versículo do capítulo 12, o título do capítulo é Espigas Arrancadas no Sábado. Giselda, desculpa te interromper, só afasta a gente um pouquinho para o seu lado, acho que direito, porque pega um pouquinho do que está escrito. Eu já percebi, o negócio é que eu acho que não vou conseguir tudo, né? Vamos ver se dá para ver tudo, porque os outros vão pegar só um pouquinho mesmo, a tela toda. Porque pega só uma partezinha. Vamos ver. Então aparece aqui Jesus, né? Isso é aquele filme, que eu nem vi esse filme, mas é interessante, né? Ele e eu achei interessante, porque quando nós começamos a estudar esse capítulo, o Aloysio nos falou que essas espigas não seriam de milho, porque não existe milho naquela região. Seriam, provavelmente, trigo ou alguma outra erva, né? algum outro cereal. E eles aparecem andando no campo de trigo, realmente. Quer dizer, entre as searas havia aquele caminho, conforme a Luísa nos falou, não é? A Luísa Elias, e as pessoas caminham, porque não havia estradas, não tinha nem como fazer tanta estrada. O povo muito pobre vivia meio rural nessa redondeza aí, nessa região. Eles caminhavam entre as searas, entre as plantações. E é justamente o que mostra essa figura. E nesse exato momento, Jesus... Ó, tá vendo que eu falei com você, Emanuela? Vai ficar, deixa eu ver se eu jogo mais para cima aqui. Isso. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e as comer. Prestem atenção que é um sábado, e os discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas, provavelmente seria trigo, e comer. Eu nem sabia que se comia trigo cru, mas quem está com fome, né? E então, o que aconteceu? Já no versículo 2. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Vale a gente lembrar que os fariseus, os escribas, os doutores da lei, gostavam muito de, vamos botar entre aspas, perseguir Jesus, mas não só Jesus. Todos aqueles que pregavam algum ensinamento contrário à lei de Moisés, eles perseguiam, porque achavam que todos que estavam na região eram obrigados a seguir a lei de Moisés. Lembrando que, como eles estavam no Império Romano e os romanos haviam conquistado toda aquela região, eles não podiam obrigar os romanos a seguir a sua religião, a sua fé num Deus único, porque os conquistados não vão, a não ser que se revoltem, né? E eles não ousariam fazer isso, porque o Império Romano era de um poder, de uma força muito grande, então eles não iriam obrigar os conquistadores a seguir a sua religião. Mas Jesus estava pisando nos calcanhares dele, vamos dizer assim. Jesus estava incomodando, porque ele trazia nuances, informações da lei
e realizações, porque Jesus não era só de falar. Nós sabemos que a vida de Jesus era exemplo vivo. E isso incomodava porque saía daquele ranço, daquela lei dura, rígida que eles pregavam e que não vivenciavam. Era só de boca. Eles exigiam que todos cumprissem, mas eles mesmos não cumpriam. Motivo pelo qual Jesus os atacava, dizendo: fariseus e escribas hipócritas, sois quais túmulos caiados de branco por fora e cheios de imundície por dentro. Ou seja, a aparência, né, é linda, bonita. Eles, inclusive, se arrumavam de uma maneira muito aprumada, mas por dentro eles não seguiam na íntegra os ensinamentos da pureza, dos ensinamentos de Moisés. E então eles queriam sempre encontrar algum motivo para apanhar Jesus em falta e prendê-lo. Mas eles se enganavam, e a gente vê isso em todas as partes, a gente observa isso, lê e estuda, que Jesus sempre saía de maneira muito elegante, porque Jesus, na realidade, conhecia a lei muito mais do que eles. Vale dizer que nós, sabendo que Jesus é o governador da terra e que Jesus, junto com a sua equipe de construtores divinos, plasmou o planeta Terra, a lei foi instituída por ele, vamos dizer assim, a partir da lei de Deus, porque em todos os momentos Jesus sempre faz questão de frisar que tudo que ele faz é em nome do Pai. Mas a lei que o Moisés divulgou, que Abraão trouxe depois, que outros profetas preconizavam, toda essa lei foi trazida por Jesus. Os 10 mandamentos, quem foi que trouxe para Moisés? Se não foi o próprio Jesus, foram espíritos enviados por Jesus. Então, ele sabia toda a lei. Então, prosseguindo, os fariseus disseram para eles, né, vendo que os discípulos comiam, arrancavam espigas para comer. Ah, sim, o importante... Bom, vamos seguir. A gente comenta posteriormente, logo a seguir. Os 10 mandamentos foi o Espírito Yahvé, né? Exatamente. Foi Javé, e Javé, segundo consta, né, era o próprio Jesus. Aí Jesus está questionando, porque os fariseus estão, aliás, questionando, respondendo, né? Os fariseus estavam questionando, e Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? E aí a gente retorna. É bom que a gente recupera o que a gente comentou. Se alguém quiser entrar e fazer algum comentário, está à disposição, tá, gente? Mas ele se reporta ao que o rei Davi, que ainda não era rei nessa época, fez quando, fugindo de Saul, Davi entrou na tenda, no tabernáculo. Naquela época ainda não havia o templo. O templo foi construído pelo filho de Davi, Salomão. Mas naquela época, as leis de Moisés ficavam guardadas numa tenda que era toda cercada. Ah, eu podia ter trazido para vocês vou ver se eu trago uma outra ocasião, a imagem de como teria sido, como era essa tenda. Ela era toda cercada por uma cerca de madeira, cedro, se não me falha a memória. Essa tenda era fechada e ali havia divisões. E onde os sacerdotes ficavam, existia também os pães, e esses pães eram, que nós vamos ver ali mais à frente, eram os pães que eles
demoravam mais ou menos uma semana, toda semana eles tinham que trocar aqueles pães. Eram os pães que a gente conhece como pães árabes, que eram os pães asmos, pães sem trigo, que eles ofereciam ao Senhor, era tradição. Toda semana tinham que deixar 12 pães dispostos dentro da tenda, dentro do tabernáculo, para ofertar ao Senhor. E o que Davi fez? Vamos ver agora que o próprio Jesus vai lembrá-los a respeito disso. É ruim que eu tenho que ficar jogando isso para lá e para cá. E agora não vai dar, hein, gente? Deixa eu jogar mais para cima. De como entrou na casa de Deus, vocês não estão lendo, mas é isso que está escrito ali. Como entrou Davi, né? Entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que lhe não era lícito comer, nem a ele, nem ao que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes. Então, voltando, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, que tinha muita inveja de Davi. E Davi era muito conceituado por pelas guerras, ele venceu muitas guerras, e o povo o tinha em grande conceito. Mas Saul, que era o rei, tinha muita inveja de Davi. E chegou, embora Davi fosse a única pessoa capaz de acalmar, porque o Saul era obsidiado. Então ele tinha uns rompantes, né, os momentos de loucura, vamos dizer assim, entre aspas. E muitas vezes, apesar dele não gostar muito de Davi, ele chamava Davi, porque somente Davi, que tocava harpa, cantava os salmos e conseguia acalmar o rei Saul. Mas nesse momento, acho que ele estava tão irado com Davi, que ele mandou perseguir Davi. E Davi fugiu com alguns amigos. Eles eram 12 pessoas, na realidade. E eles foram na direção da tenda, que ele era proibido entrar. Mas eles foram, e quando o sacerdote o viu, o reconheceu, né? E lhe perguntou o que ele estava fazendo ali. Você está fugindo? Não, não, nós estamos viajando. Estamos fazendo umas pesquisas, ele mentiu, né? Fazendo umas pesquisas, uma viagem de reconhecimento, e nós estamos com fome, estamos com muita fome. Será que você não poderia, o senhor, né, o sacerdote do templo, da tenda, não poderia conseguir para nós algo de comer? O sacerdote olhou para ele e falou, isso está lá no Antigo Testamento. O sacerdote virou para ele e falou para ele, eu não poderia te dar esses pães, mas como você já fez grandes coisas por nosso povo, eu vou lhe conceder, e eu teria que descartar esses pães, que hoje eu tenho que substituí-lo. Eu teria que descartar, somente ele, o sacerdote, poderia comer aqueles pães que ficaram uma semana lá expostos para Deus. Então, ele pegou aqueles pães e deu para Davi e os seus, os que o acompanhavam, e eram 12 pães. Então, Jesus fala, vocês não leram para os fariseus, não lestes o que aconteceu lá com Davi? Como ele entrou na casa de Deus, ele e os que o seguiam, e comeram os pães da apresentação, os pães que eram apresentados a Deus, o que não era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes. Quer dizer, vocês estão aqui chamando a atenção dos meus discípulos, porque estão comendo espigas nos sábados, mas o sábado, não era proibido no sábado comer. Inclusive, nos sábados, era obrigado comer, não se podia fazer jejum no sábado. O sábado era reservado para o descanso, era o Shabat, né, dos judeus. Era reservado para o descanso. Eles não podiam fazer nada, não podiam trabalhar, não podiam plantar, não podiam levar o gado para o pasto, não podiam fazer nada, né? Mas eles não podiam fazer jejum. Então, eles quiseram pegar Jesus. Espera aí, seus discípulos estão comendo.
os pães, as espigas no sábado. Jesus, mas como? Vocês estão chamando a atenção dos meus discípulos. Vocês não leram lá atrás, nas Escrituras, que Davi e os que estavam com ele comeram, entraram na casa de Deus, na tenda, o tabernáculo específico, onde ficaram guardadas as Escrituras, né? Entraram na casa de Deus, comeram os pães da apresentação, que não lhes era lícito, embora o sacerdote tenha dado para eles, mas era proibido comer. E agora estão chamando a atenção porque os meus discípulos estão comendo, porque também é importante ressaltar que poderiam comer de qualquer seara, qualquer plantação. A lei permitia que as pessoas que tivessem fome fossem lá e comessem. Não podiam levar, não podiam apanhar os excessos, vamos dizer, encher um cesto com o que estava naquela plantação e levar, mas podiam comer, era permitido. E Jesus falou, vocês não leram isso? Que Davi comeu? Isso no 12:4. E o 12:5, que é o que nós estamos terminando de assistir o vídeo, né? Fala justamente, Jesus conclui, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo, no templo, profanam o sábado e permanecem. Acho que você fechou seu áudio, Gisela. Eles fazem oferendas, isso aí mesmo, obrigada. Eles fazem oferendas no sábado, e nessas oferendas eles são obrigados a matar os cordeiros, limpar direitinho, depois limpar toda a sujeira que eles fizerem. Isso é trabalho. É considerado trabalho. Essa oferta tinha que ser preparada antes do sábado. Então, Jesus falando, e não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Ou seja, os sacerdotes fraudam. Vocês estão fazendo fraude, não cumprindo o que está na lei. E estão querendo nos pegar, acusando meus discípulos, mas nós não estamos fazendo nada errado. Isso que eu falei com vocês, sim, está errado. Mas nós não estamos fazendo nada errado. Ou seja, os sacerdotes faziam errado, mas ninguém acusava. Eles estavam burlando a lei, mas ninguém acusava. O que é isso? E aí a gente vai continuar. Vocês querem comentar alguma coisa? Isso é só um apanhado do que a gente já viu. A gente vai, então, concluir aqui. Eu não consegui captar, não sei se eu já até falei isso, mas eu acabei que eu não guardei. Quando ele faz referência à casa de Deus, e usa isso, faz essa, como é que se diz? Essa Não esqueci a comparação. palavra. Uma comparação com a casa de Deus, a casa mental. Onde é que Isso da casa mental. Eu nem falei mais da casa mental, né? Porque Deus está na nossa casa mental, né, Chico? Não sei, mas aí onde que ele fez esse paralelo? Eu não sei, não entendi. Isso aí foi justamente, a gente já comentou a respeito disso, né? Lá a gente foi estudar a casa mental, por causa da casa de Deus, né? Lá no livro... Até peço desculpa porque ele já saiu um pouco, né? Não, tudo bem. No livro... Como é que era o livro, gente? Agora me deu branco. No Mundo Maior. No Mundo Maior? Obrigada, minha linda. Isso mesmo. No Mundo Maior, quando a gente vai fazer, sempre baseado no estudo do Aloysio, né? Que ele tem muito conhecimento a respeito, vamos no Mundo Maior para estudar sobre a casa mental. E então, Aloysio fala que a casa mental
principalmente o plano superior da casa mental, que é a parte lá de cima, né, o sótão, correspondente ao sótão, e que fica nos lobos frontais, corresponde à parte superior do espírito, a parte pensante do espírito. E então, justamente, corresponde à casa de Deus, é como se você já tivesse o tempo todo na casa de Deus. É isso que eu entendi. Bom, vamos seguir. Vocês estão vendo a tela? Estamos. Eu acho que... Então, tá bom. Porque outra vez eu perdi vocês. Só rindo. Estamos te vendo. Então, tá bom. Vamos lá. Deixa eu passar assim, depois eu vou tentando. O importante é vocês estarem vendo. Eu não vou perder tempo, não. Vamos lá. Então, nós paramos nos 53 minutos. Porque ataca a consciência em paz. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Não tem guia mais seguro que o da consciência. Consulta a sua consciência. Se eu tivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Se fosse uma pessoa amada por mim, nessa situação, como eu teria coragem de olhar no olho dele? Porque ataca a consciência em paz. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Não tem guia mais seguro que o da consciência. Consulta a sua consciência. Se eu tivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Se fosse uma pessoa amada por mim, nessa situação, como eu gostaria que tratasse a pessoa amada? Deixa essa circunstância, alguém levando seu filho preso, ou você prendendo o filho de alguém, deixa isso bater na sua consciência. Foi o que essa mãe fez na calçada. Ela pegou aquela situação viva, a lei viva, deixou ela bater na consciência e falou assim: se alguém tivesse invadido o carro do meu filho trabalhador, o que eu acho que deveria ser feito com o assaltante? Acontece que o assaltante é meu filho. Pode levar. Aí o policial: se alguém tivesse prendido meu filho assaltante, o que eu gostaria que fizessem com meu filho assaltante? Tratassem com dignidade, com humanidade, é como eu vou tratar ele. Tá fechado seu áudio, Giselda. Desculpa. O policial chegou na casa de uma senhora, trazendo um rapaz, e perguntou a essa senhora: a senhora conhece esse rapaz? Ele foi apanhado ali roubando, tentando arrombar um carro. E a senhora falou: sim, ele é meu filho. Mas se ele foi apanhado tentando roubar um carro, vocês podem levá-lo. É por isso que ele está falando aqui, comentando, que seria aquela mãe que viu, né, o filho, mas pelo correto, ela pensou: se meu filho foi apanhado roubando o carro de alguém, ele tem que ser punido. É isso que ele está comentando. Voltar um pouquinho para trás. Deveria ser feito com o assaltante? Acontece que o assaltante é meu filho. Pode levar. Aí o policial: se alguém tivesse prendido meu filho assaltante, o que eu gostaria que fizessem com meu filho assaltante? Tratassem com dignidade, com humanidade, é como eu vou tratar ele. Questão 879 do Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí Kardec começou a falar: e se alguém
viver a lei, não só a lei escrita, e não só a oralidade, e para muito além da lei humana, o Código Civil ou o Código Penal. O que seria essa vivência, essa aplicabilidade? E os Espíritos respondem: o do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Na mesma frase, amor, caridade e justiça. Lei de justiça, amor e caridade, capítulo do Livro dos Espíritos. A exemplo de Jesus. Então, eu não sei, assim, eu fico tentando entender, mas isso eu não consigo entender muito. Por que as pessoas agora estão tomando o texto bíblico, a experiência de Jesus, como um paradigma de ordem social, se elas não entenderam ainda que Jesus é misericórdia? Outro dia eu ouvi falar de um pacto cristão entre Rússia, Estados Unidos e Brasil. O que esse pessoal entende por cristianismo? O que é isso, um pacto cristão? Vamos fazer um pacto cristão? Primeira coisa, desarmar os 3 países. Você está lembrando, né, seu Ademo? O que Jesus falou para Pedro fazer mesmo? Com a espada? Um pacto cristão? Então a primeira ordem de Jesus para os 3 países: desarmar os 3. Que nem o Japão fez. Depois da bomba atômica, né? Desarma os 3. Estados Unidos, acabar com a pena de morte. Rússia, não sei se na Rússia tem pena de morte. Né? A Rússia, parar de invadir os países vizinhos. Pronto. Brasil, dar dignidade para quem está preso na cadeia. Tratar o malfeitor da sociedade com carinho, com ternura, com firmeza, mas com humanidade. Com energia, mas com caridade. Isso é pacto cristão. Então, não sei o que é esse pacto cristão. Giselda, Pois não. Eu justamente, num dos estudos que eu participo, comentaram, né, sobre as pessoas que estão nas cadeias, e eu falei justamente isso, assim, que aí eu falei que, complementando a fala que a pessoa tinha dito, que primeiramente a gente não tinha nem que julgar, porque se essas pessoas já estão na cadeia, se a gente se diz cristão, se a gente diz que a gente acredita em Jesus e no que Jesus passou pra gente, que a gente primeiramente não deveria nem julgar. E quando ele falou isso, me veio muito essa fala que eu tive, porque é isso. Eu me incluo nisso porque acho que eu mudei muito meu pensamento depois que eu entrei na faculdade, por causa do curso que eu faço, mas com certeza já devo ter tido frases e falas preconceituosas. A gente tem mania de ainda pisar em cachorro morto, né? Criticar essas pessoas que estão na cadeia e tudo, mas se elas já estão na cadeia, elas já estão cumprindo com o que tem que cumprir, que é pagar pelo que elas fizeram. Então, quem somos nós para apontar o dedo? Quem somos nós para falar mais? Elas já estão cumprindo o que tem que cumprir. Se elas estão na cadeia, é isso. Então, se a gente se diz cristão, a gente não pode julgar e tem que tratar elas com dignidade. Como ele falou, né? Tem que tratar bem, porque elas já estão fazendo o certo perante a lei, que é estar presa, né? Dizem que uma história que já foi repetida algumas vezes, não sei nem se eu já comentei aqui, uma passagem do Chico, que quando chegava nas cidades e perguntavam a Chico: Chico, tem vários lugares, pontos turísticos aqui, vários lugares interessantes, Chico Xavier, né? Para você conhecer. Você quer conhecer algum lugar, alguma cidade que ele ia? Poucas vezes ele saiu assim para conhecer várias cidades no Brasil, mas onde ele ia, algumas vezes ele dizia assim: eu quero ir tem cadeia aqui, eu quero ir na cadeia. E ficava todo mundo impressionado. E uma vez, quando ele saiu, uma pessoa perguntou a ele: Chico, deixa eu perguntar uma coisa, você viu muito obsessor lá? Ele disse: não.
eu não vi nenhum obsessor. Eu vi muitas mães. Os obsessores já conseguiram o que queriam. Eles não estão mais lá. Que não é bem assim, né? Porque Chico jamais fala, mas deve ter alguém, né? Que tem pensamentos de vingança ainda, a gente sabe, né? Que nem todos os prisioneiros estão aceitando aquela situação, que muitas vezes até eu entendo, eu não sei no lugar deles, eu me coloco no lugar deles. Porque se fossem tratados com mais humanidade, com mais respeito, possivelmente até aceitariam a pena com mais tranquilidade. Mas do jeito que as cadeias são, só gera revolta, né? Mas existem casos em que os ex-prisioneiros, né, conseguem se ressarcir dos seus débitos, conseguem se renovar, começar a vida nova. O Fiorido, não sei se você já ouviu falar no Coronel Fiorido, que ele tem um trabalho já de muito tempo, que ele atende a praticamente todas as cadeias do Espírito Santo. E ele leva o espiritismo mesmo para lá. E ele ajuda muita gente. Então, certa feita, ele recebeu na casa dele, e ele tem vários casos interessantes, ele recebeu na casa dele um ex-preso, né, ex-presidiário, que tinha sido libertado, já tinha cumprido a pena, e foi procurá-lo, porque não sabia para onde ir, não tinha onde ir. E ele virou e falou assim: rapaz, eu estou viajando com a minha mulher. Essa viagem já está definida, já está tudo certo, eu não posso cancelar. Mas faz o seguinte, fica aqui em casa até eu voltar. Olha a confiança. Porque não quer dizer que saiu, infelizmente, né, que vai conseguir se redimir, né? Aí a esposa dele, quando eles estavam para sair, puxou para ele e falou assim: mas você vai confiar nesse rapaz? Você não conheço, ele vai sair bem, se sair muito bem. Mas você tem certeza? Nós vamos estar fora, o que ele vai fazer? Calma, vamos confiar, vamos dar uma oportunidade para ele. Se ele veio procurar ajuda, é porque ele quer ajuda, vamos dar ajuda para ele. E viajaram. Acho que eles passaram mais de uma semana fora. Quando eles retornaram, eles abriram a porta de casa. A casa estava um brinco. Super arrumada, super limpa, até com as florzinhas, etc. Um lanche, porque ele tinha avisado que ele ia chegar. Um lanche colocado na mesa que o rapaz preparou. E aí olhou para a mulher, não falou nada, né? Não precisava, nem ia falar na frente do rapaz. E a partir daí ele disse que ele conseguiu uma colocação, um emprego para o rapaz. Mas olha só que coisa bonita de ver. A gratidão dele por tê-lo acolhido, a confiança, né, sabendo que ele poderia fazer alguma coisa errada. A gente imagina que poderia, né? Mas que coisa boa que não fez. Aproveitou aquela oportunidade que lhe foi concedida para mostrar que ele queria melhorar, sim, e dando ao seu defensor, né, aquele que o acolheu, o abrigou, presente. Benfeitor. O presente de manter a sua casa limpa, arrumada, ainda fazendo um agrado de fazer um lanche gostoso para ele. Eu achei essa história, eu fiquei muito emocionada quando ele me contou. E tem outras histórias, de repente, a gente vai contando mais à frente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Então, vamos lá. Questão, e agora chegamos na famosa questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Se é lei de justiça, amor e caridade, e deve ser seguida a exemplo de Jesus, então o que era Jesus vivendo essa lei? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros
e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é boa vontade, é acreditar que o outro pode ser melhor. Indulgência é a doçura no falar sobre o outro, não reclamar e criticar de ninguém, falar mal de ninguém. Oi, Manuela. É isso, né? Ser indulgente, né? Perdão, se ele te fizer o mal, você saber dar uma outra oportunidade. Não, ele errou dessa vez, mas ele pode acertar amanhã. Isso é lei aplicada. É a lei divina cumprida. Gente, só lembrando que a gente esqueceu de comentar que ele está falando sobre 3 aspectos da lei de Deus. Vocês lembram disso? Lembra, Chico? A lei escrita, que é a lei contida nos evangelhos, nas escrituras, né? na Bíblia. A lei oral, que é aquela lei passada de pai para filho, que a tradição hebraica trouxe até os dias de hoje. E a lei viva, a lei vivida, que é aquela lei que ele diz que você está envolvido por ela. São os acontecimentos diários que você enxerga em cada ato que você vê, cada objeto que você consegue conviver com ele, cada pessoa, a própria natureza, uma pessoa ajudando o próximo, uma pessoa trabalhando, tudo isso é da lei de Deus. Porque tudo isso integra a evolução do ser, o amor que nós estamos buscando, né? Trabalhando para sermos, para realizarmos toda a vontade de Deus. Amor, justiça e caridade. Só para lembrar, porque ele está falando muito de lei vivida, lei oral, lei escrita, a gente lembrar que foi isso que foi comentado até os dias de hoje, até o momento que nós estamos assistindo o vídeo. Vivida. Lei natural, né? A lei da natureza. Né? Exatamente. Perfeito. Quando eu pus a mão na barriga da Ju, o Francisco mexeu e me ocorreu todas as responsabilidades de pai, eu pensar, mas eu não sou o único pai da terra. Eu tenho que conduzir esse menino para que ele não magoe o filho dos outros pais. Eu tenho que criar esse menino de maneira que ele não fira, não entristeça, não provoque sofrimento, desconforto nos filhos de outros pais. Esse é o meu compromisso de pai. Se eu não conseguir fazer isso, falei com o pai. Se eu não conseguir ensinar para o meu filho a regra áurea, qual que era o sentimento do quinto varro? Por que um espírito daquela nobreza, daquela envergadura, vinha para a terra e insistia? Porque ele não teve sossego enquanto não ensinou o filho Tassiano a regra áurea. O espírito nobre que já cumpria ela, ele vivia ela plenamente, um anjo. Quinto varro é um anjo. Mas enquanto ele não conseguiu fazer o filho Tassiano viver, aplicar, cumprir a regra áurea, ele não sossegou, não descansou. O sábado dele não chegou enquanto ele não concluiu a obra com o Tassiano. E aí tudo isso é interessante o que ele está falando, né? O sábado dele não chegou enquanto ele não cumpriu a obra com o Tassiano. Quer dizer, o nosso sábado. É interessante isso, gente. O sábado é o descanso, é o dia do descanso, né? Que, na realidade, Deus, né, diz, né, lá na lei que foi instituído por Deus. Mas isso foi uma alternativa da providência, né, para que as pessoas passassem a descansar, porque na sede de ganhar dinheiro, de conquistar, de lutar, aquele povo muito primitivo, eles não paravam. Um querendo
conquistar o outro, um querendo atirar no outro, a guerra, era uma loucura. Então, esse sábado, e também, não apenas isso, segundo o Divaldo, certa feita, falou, eles tentavam escravizar muito os povos conquistados. Não tinham direito, como até hoje acontece, gente, infelizmente, não tinham direito a descanso. Então, essa lei Exploração, né? Exatamente. Essa lei foi instituída para que todos respeitassem um dia e parassem para pensar, gente, pelo menos para descansar, para repensar. E ainda colocaram, né, o ser humano ainda botou mais um dia, né? Sábado é até metade do dia. E domingo, e de um modo geral, muitas empresas, muitas instituições não trabalham nem sábado nem domingo, né? Na realidade, são 5 de trabalho e 2 de descanso. E Quinto Varro, que ele está falando, vocês lembram? Alguém lembra esse livro? É do livro Ave Cristo, de Emmanuel. Um espírito cujo filho, Tassiano, já vinha há vários séculos falindo na sua luta para evoluir, porque os vícios, né, as imperfeições viciosas de séculos permaneciam. E o pai estava querendo resgatar aquele filho de qualquer maneira. Então, na sua última encarnação, que foi toda narrada, relatada, de autoria de Emmanuel, né, daqueles romances de Emmanuel, ele recebeu mais uma vez o filho Tassiano. Ele foi até alertado por um mentor. Mas você tem certeza que você vai querer continuar com essa luta? Vou. Então, porque ele está falando, não teve sábado, né? Ele só conseguiu o sábado, só conseguiu o descanso, quando o filho, depois de muito sofrimento por causa das loucuras que fez, caiu em si e descobriu que realmente o pai estava certo. E resolveu mudar. Aí a resolução tem que ser interna, né? É a questão da vontade. O homem tem pensamento e vontade. Se você pensa, mas não age, ou tem vontade também, não realiza, não resolve, né? E ele conseguiu se reabilitar. Isso, gente, leva a gente, a dona Joana tinha até citado antes, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 3, o homem de bem. Vamos ver como num parágrafozinho dessa mensagem estão todas as questões do Livro dos Espíritos que a gente leu aqui na noite de hoje. Olha só. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Acabamos de falar. Na sua maior pureza, sem sentimentos contaminando. Ela como ela é. A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Paulo dá uma bofetada no rosto de Estevão, ele cai. A lei de justiça, amor e caridade dizia, oferece a outra face. Veio um sentimentozinho de, poxa vida, por que eu apanhei no rosto se eu não fiz nada? Estevão deixou esse sentimento contaminar o cumprimento da lei? Ele manteve a pureza do cumprimento dessa lei. Ele respirou fundo, ele alijou de si aquele sentimento que ele sabia que não era nobre, que era de indignação, de revolta, de raiva, e cumpriu a lei tal qual ela devia ser cumprida. Um homem de bem. Ofereceu outra face. Falou para Paulo. Olha, a diferença entre como você entende a lei e como eu entendo a lei. Isso aqui é a lei de Deus, olha. Não vou reagir. Se ele interroga a consciência, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se ele olha para dentro de si e vê na lousa da consciência, né, no painel da consciência, projetada a lei de Deus que está ao redor, que está no mundo, na vida, sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Faz uma pergunta. Eu violei a lei? Porque o tempo inteiro a gente está se perguntando se o outro violou a lei.
O tempo inteiro tá falando, fulano, olha lá o que ele fez, aquilo é contra a lei, aquilo é o mal. Sim, aquilo é o mal. Aí você comenta, olha, veja como ele fez. E não se pergunta, eu violei a lei? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Que são coisas distintas, né? Você deixar de fazer o mal é uma virtude, mas é 1000 passos. É obrigação. Agora, além de deixar de fazer o mal, fazer o bem no máximo das suas forças, é 2000 passos. Aí é caridade. Quando Jesus fala, se alguém te pede 1000 passos, anda 2000. Ou seja, respeitar o outro, não jogar papel de picolé no chão para não gerar enchente, para não arrastar o carro do outro semelhante, isso é ética, é justiça. Agora, pegar uma vassourinha, uma pá e catar os papéis da rua, que não foi você que jogou, isso aí é caridade, isso é misericórdia. Isso é a lei. É todo o bem que podia. Se fez todo o bem que podia e se desprezou voluntariamente em alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, Ave Maria. Enfim, se fez a outra em tudo o que desejaria que lhe fizessem. A regra áurea. É um homem de bem. Esses fariseus, vigiando o comportamento litúrgico dos discípulos, estavam muito longe de entender a lei nessa perspectiva. Eles conheciam a lei escrita, conheciam mal a lei oral, porque a gema preciosa, o diamante da tradição oral, não eram essas regras litúrgicas, não. Era outra coisa. E estavam muito distantes de entender, de perceber a lei viva, a lei que está nas circunstâncias, a lei que está na natureza, a lei que está na vida acontecendo. Muito longe disso. E aí a gente encerra com o capítulo 16 do livro Abrigo, que se chama Cumprimento da Lei. Porque o homem de bem, gente, ele é um cumpridor da lei. Ele não é um teólogo decifrador da lei. Ele já decifrou a lei. Ele agora está em outro nível. Viu, Toizinho? Ele é um cumpridor da lei. O homem de bem é um aplicador da lei. É um vivenciador da lei. E aí tem uma fala do Emmanuel, em torno daquele versículo, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O que é dar cumprimento à lei? Respeitar o sábado, lavar as mãos antes da refeição. O que é isso? Cumprimento da lei. É ir na Páscoa em Jerusalém? Não. Cumprimento da lei para Jesus é outra coisa. É a lei viva. Companheiros inúmeros, diz Emmanuel, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino, ante os ensinamentos de Moisés. O pessoal desavisado vai achar que Jesus estava falando do cumprimento da lei de Moisés, a lei escrita, e a lei oral dos rabinos. A lição, todavia, é mais profunda. Jesus era um cumpridor da lei viva, a lei plena, a lei absoluta. Compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, lei de justiça, amor e caridade, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser. Plasmando, sabe? Imprimindo, esculpindo na própria personalidade a lei, através da ação renovadora, com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. Ação renovadora. Tudo que ele fazia renovava o que estava ao redor. Renovava o ânimo das pessoas, renovava a conduta das pessoas. Mas não era chamando a atenção de ninguém. Sim, puxava a orelhazinha do Pedro de vez em quando. Mas Pedro acatava a orientação. Por quê? Porque Jesus tinha uma coisa chamada autoridade moral.
Porque quando ele falava da lei escrita através da lei oral, por detrás disso tinha uma lei viva, vivida por ele. Então Jesus era um grande comentador da lei escrita. Mas o comentário que ele fazia da lei escrita, a lei oral que ele oferecia em torno da lei escrita, tinha o peso que tinha, atravessou tantos séculos, porque ela estava alicerçada sobre uma lei vivida. É isso que nós estamos nos comprometendo agora nessa nova fase aí, né? Da expansão do evangelho dentro do movimento espírita. Porque na literatura espírita o evangelho já está lá, desde o princípio. Agora o movimento espírita está descobrindo a importância de estudar a vida de Jesus. Aquela experiência de 30 e tantos anos de Jesus. Por quê? Porque estão começando a perceber que para além do escrito e para além do ensinado, existe alguma coisa que precisa ser vivida, experimentada, vivenciada, nos seus mínimos detalhes. Então, eu queria fechar aqui num exemplo de um esforço danado do querido André Trigueiro. Quando o Trigueiro grava um videozinho lá falando da coleta seletiva de lixo que ele faz no apartamento dele, separando lixo orgânico de plástico, isso é evangelho vivido. Parabenizo ele, mando um abraço para ele. Isso é evangelho vivido. Quando ele ensina a fazer compostagem em casa, para adubar as plantinhas, usando óleo de cozinha, para não jogar no rio, para não matar os peixes, isso é evangelho vivido. Responsabilidade fiscal, né, dona Joana? Cuidar de ter lá, né, da declaração eticamente declarada. Isso é evangelho vivido, sabe? Não sonegar, não usurpar o bem alheio, não se apropriar do que é do outro, não querer levar vantagem em cima do outro. Isso é evangelho vivido. É disso que nós estamos precisando. Você olhar para si, para a consciência e ver a lei de Deus projetada nela. E em seguida, cumpri-la. Bom? Até semana que vem, gente. Se você está querendo... Eu vou falar uma coisa com vocês. Me emocionou, tá? Me emocionou esse final. Quando fala de Jesus, de como Jesus viveu, como Jesus plasmou no próprio ser a lei, o amor, e se iluminou ainda mais, porque plasmou no próprio corpo, no sacrifício por nós, que para ele não era sacrifício, era uma prova de amor. Tudo que ele fez e aquela morte, né, maravilhosa e as pessoas só falam, né, nisso, ficou gravado nas pessoas a cruz, mas aquilo foi um exemplo de doação, de amor, de entrega total, mostrando a nós o que é preciso fazer por amor ao próximo. Beré, você está aí, querida, que coisa boa, hein? Principalmente porque ele já sabia que ia passar por tudo isso, né? Sim, ele se propôs, né? Ele se propôs, né? Foi um projeto dele, né? Antes de descer, ele já sabia, eu acho que ele já estava com um plano de vida, o plano de ação todo traçado, né? Mas olha, meus amores, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente, chegamos no final, né? Agradecer a presença de todos, a participação de todos. E semana que vem a gente volta com o capítulo 12, versículo 6º. Não saiam daí. Beijo para todo mundo, bom domingo. Foi ótimo estar com vocês. Beijo. Igualmente.